Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Você já ficou um tempo sem ver uma pessoa muito querida e depois, quando você a encontrou, você se assustou? Essa pessoa estava obesa, ela estava diferente. E quando você começou a conversar com essa pessoa, ela falou, muita ansiedade, estresse. Ou seja, essa pessoa desenvolveu um tipo de compulsão alimentar a partir de um gatilho emocional. É sobre isso que eu quero conversar com você. Até mesmo para a gente entender se a gente, de vez em quando, não está entrando nessa onda de querer saciar uma necessidade emocional na comida ou às vezes na bebida. Você talvez tenha ouvido falar nesse tema, né? Que a gente chama de fome emocional. Atualmente, a relação entre comida e emoções é cada vez mais relevante. Está se tornando tão comum que as pessoas já nem se assustam quando elas falam, engordei 10 quilos, engordei 3 quilos. Vamos entender um pouquinho o que é a fome emocional? Muitas vezes, a gente desconta na comida porque a gente não está tendo um equilíbrio emocional. Então, a gente vai querendo compensar algo que nós estamos sentindo, uma carência que não foi preenchida, a gente quer compensar comendo além da conta. Você é um desse tipo de pessoa que às vezes faz isso? A fome emocional está diretamente ligada às emoções, sentimentos, estados mentais, e isso vai refletindo um aspecto muito profundo da nossa relação com a comida e com nós mesmos. Se a gente pensar lá na infância, a gente tem muitas crenças ligadas à alimentação, né? O bebezinho, pelo menos quando eu era pequena, né? Mais aquele monte de irmão, tudo pequenininho ainda, porque lá em casa é um atrás do outro. Sempre que a gente chorava, a mamãe pegava a nossa chupeta, molhava no açúcar ou no mel, pra gente poder ficar ali quietinho, pra gente poder calar a boca. Interrompia o choro com doce. Às vezes nós estamos ainda com esses padrões de comportamento. A fome emocional, ela pode surgir como uma das respostas ao estresse, a solidão, a tristeza, a ansiedade, mas principalmente a falta de uma autoestima saudável, uma baixa autoestima. É comum a gente recorrer à comida quando nós não estamos confortáveis com a gente mesmo. Então aquilo momentaneamente dá um alívio emocional, que a gente vê como recompensa. Só que aquilo não preenche o vazio que nós estamos experimentando. Daí a pouco, a carência continua e a gente ainda começa a experimentar uma certa culpa. Como o nosso cérebro funciona por imagem, quando eu como além da conta e depois fico preocupada porque comi demais, é como se eu estivesse comendo outra vez. Se eu fizer um exercício com você, como a gente faz na PNL, pense no limão. E você começa a pensar, daí a pouco você está salivando. Então, da mesma forma, ou não pense no limão que dá na mesma, de qualquer forma você vai entrar em contato com a imagem do limão, sentir o cheiro, o sabor do limão. A mesma coisa é a pessoa que às vezes ela come muito e depois fica pensando, não devia ter comido. É como se ela estivesse comendo de novo, ela fica sintonizada com a comida o tempo todo. A gente identificar a fome emocional é um passo muito importante para a gente compreender os nossos padrões de alimentação e também desenvolver uma relação mais saudável com a comida, né, com as nossas emoções, aprender, peraí, qual foi o gatilho que está me fazendo agora, né, detonar com esse sorvete, com essa caixa de sorvete que está aqui. Então, muitas vezes nós confundimos fome emocional com a fome física. Quando você vê, você está comendo sem, o corpo não está precisando daquele alimento, o que pode levar a hábitos alimentares desequilibrados, prejudiciais. Às vezes a gente desequilibra o corpo todo por estar comendo aquilo que o corpo não precisa. E isso tem um impacto diretamente na nossa saúde física e às vezes mental e emocional também. É importante a gente aprender a reconhecer os sinais da fome emocional. Por exemplo, se me dá aquela vontade súbita e irresistível de comer alguma coisa, ou às vezes até algum alimento específico, eu posso estar desenvolvendo uma compulsão alimentar. E logo em seguida, o que eu sei que é uma compulsão? Na PNL tem um exercício específico para isso, que a gente chama de switch, que é uma técnica extremamente simples, mas que nos ajuda a ver qual é o gatilho que dispara o comportamento compulsivo. E muitas pessoas trabalham a compulsão por alimento. A boa notícia é que tem jeito de desautomatizar esse gatilho. Então, perceba, quando você vai comer alguma coisa, ou às vezes você está indo no automático, ou tomar um café, às vezes você está tomando café demais, ou comendo coisas desnecessárias, procure se perguntar,
Qual é a real motivação que está por trás dessa vontade de comer isso que você está comendo? E essa pergunta vai ajudar você a identificar se você está lidando com a fome emocional ou se é uma fome física. Na maioria das vezes a gente come porque está na hora de comer, pelo hábito de comer. Às vezes a gente chama de fome algo que nem é fome. Eu aprendi isso com o papai, né? Às vezes a gente fala, vai papai, tô com fome. E o papai falava, filha, você não sabe o que é passar fome. O que você tá é com vontade de comer. É muito interessante como um trabalho de autorreflexão, de autoconhecimento pode nos ajudar a manter a nossa saúde física, a manter a nossa forma física. Tem até um trabalho específico da PNL que se chama SPA mental, onde a gente entende que muitas vezes nós entramos numa assim de maltratar tanto o nosso corpo, dando a ele o que ele não precisa, e muitas vezes, além de dar a ele o que ele não precisa, a gente intoxica o nosso corpo. Então a gente aprende na PNL como mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de encarar a alimentação, as coisas, é fundamental para a gente poder ter saúde, né? Nosso corpo é nossa casa, então a gente precisa cuidar dele. Da mesma forma que se você tiver uma Ferrari ou um carro importado, ou um carro, se você preza esse carro, você não vai colocar qualquer tipo de combustível. Não é verdade? E assim é o nosso corpo, é o nosso veículo. Então nós podemos prestar atenção no que nós estamos trazendo para dentro. Lidar com as nossas emoções, com uma prática de meditação, um trabalho de autoconhecimento, perceber o que eu estou sentindo agora. Eu estou com fome de quê? Às vezes a minha fome é uma carência, porque eu me desconectei de mim mesma. E aí eu posso procurar fazer uma investigação interna. Quais os sentimentos que eu estou experimentando? Esse autocuidado emocional é muito importante. Às vezes a gente tem tanto autocuidado, né? Com a pele, às vezes com o corpo, mas não tem esse autocuidado com as nossas emoções. Eu conheço muita gente assim que se alimenta mal, né? Que está prejudicando o corpo, independente se ela está no peso ideal ou não, mas são pessoas anêmicas de energia porque o que elas comem são coisas que não nutrem, que não fabricam a energia da vitalidade. E nós podemos aprender a ter uma consciência mais elevada, entender que nós podemos ter uma relação com a comida como algo não para suprir uma carência, mas sim algo que nós estamos buscando por uma necessidade. Quando a gente pensa assim, o sabor está nesse pedacinho pequenininho da língua. E por causa desse pedacinho, eu vou ficar com essa forma aí, né? Ou vou me deformar por causa do sabor. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Uma das forças que eu tenho, que eu valorizo muito, é a vitalidade. Então, quando nós aprendemos a compreender, a acolher as emoções que estão por trás da fome emocional, nós também criamos um espaço de autoaceitação, autocompaixão, e nós começamos a desenvolver uma alimentação mais consciente e saudável. Toda vez que você estiver colocando o seu prato, se pergunte. Às vezes a gente vai num self-service, tem tanta coisa, né? Principalmente que você paga um preço fixo, então você tem que aproveitar, comer além da conta, e depois às vezes a gente nem se sente bem com isso. Então se pergunte quando você estiver fazendo seu prato, é disso que meu corpo precisa? Meu corpo é tão sábio que quando eu dou a ele muito do que ele não precisa, ele manda algum recado. Sabe aquela azia, aquela sensação que está muito empazinado? Tudo é um recado do corpo. Procure se permitir mais, procure olhar para você com mais amorosidade, procure explorar as raízes emocionais da fome. É um convite que eu te faço. Olhe para dentro de você, se pergunte, isso que eu estou trazendo para dentro, para minha casa interna, está me nutrindo ou está me destruindo? Eu posso começar a refletir com mais carinho sobre os padrões de comportamentos, de pensamentos que eu estou tendo. Eu posso sair dessa compulsão, desse automático. Eu posso parar com essas justificativas, né? Eu estou assim por causa da ansiedade. Eu estou assim por causa do estresse. Não, você está assim porque você ainda não assumiu as rédeas. Que quem tem que cuidar da sua saúde é você. E isso, todas as vezes que eu coloco a culpa, a responsabilidade em algo que está fora de mim, é sinal que eu estou fortalecendo a minha vítima. Faz sentido para você? Então perceba, se você tem alguma coisa de comportamento que você está compensando na comida. A gente precisa de muito pouco para poder manter o nosso corpo saudável. Muitas vezes a gente come muito sem necessidade. Me lembro do Michael Hall, esse homem gênio que eu tanto admiro. Já esteve aqui em Vitória, a convite do Indesp, é o meu convite pelo menos 2 vezes. E eu me lembro da primeira vez que eu fui levá-lo para almoçar.
Foi muito interessante. Eu levei o Michael Hall no hotel 5 estrelas aqui, Hotel Ilha do Boi. E ele foi e tal, e chegou lá e falei, vamos almoçar? Ele olhou pra mim e falou assim, não, eu não almoço. Tem 33 anos que eu não almoço. Eu levei um susto, falei, como assim? Ele falou, a gente precisa de muito pouca comida. Muitas vezes a gente está se alimentando muito além do que o corpo precisa. Fiquei com essa mensagem, né? E ele falou, eu falei, mas o que você faz na hora do almoço? Ele falou, eu escrevo. Cara, tem mais de 40 livros escritos, gente. Olha que bacana. Eu comecei a refletir, eu que já tenho certo cuidado, né, de essa coisa de não colocar qualquer coisa aqui no meu estômago, eu comecei a ser mais cuidadosa ainda. Perceba se você tem alguma crença sobre essa questão da alimentação. Perceba se você tem algum gatilho emocional que faz com que você vai compensar na comida coisas que você deveria olhar e tratar com mais carinho. A fome emocional, ela está intrinsecamente ligada às nossas emoções. Na maioria das vezes, ela desencadeia um sentimento muito intenso, como ansiedade, estresse, tristeza, preocupação. Aliás, o que causa a fome emocional é a nossa dificuldade de gerenciar as emoções. Nesses momentos, a gente vai recorrer à comida, mas na realidade, a gente devia parar e aprender a olhar para dentro, aprender a gerenciar as emoções, como a gente aprende na PNL. A gente, às vezes, encontra um alívio, aquele momentâneo, né? Mas depois a gente vai vendo o resultado disso, que não é legal. E como a obesidade, ou a gente está além do peso, é muito visível, muitas vezes não é uma propaganda bacana também da gente. Porque a pessoa olha e fala assim, nossa, essa pessoa está aqui querendo ajudar outras pessoas, mas ela não controla suas próprias emoções, ou seja, ela não está sendo uma mensagem tão positiva. É claro que existem problemas de obesidade que não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Às vezes é hereditário, né? Eu tenho todo o respeito por isso. Mas eu convido você para perceber o quanto você tem inteligência emocional, o quanto você está buscando um consolo momentâneo nos alimentos, o quanto você tem esse negócio de falar, eu amo sorvete. Eu te pergunto, e a sua mãe? Eu amo também. Então, preciso separar as coisas, né? Porque se eu falo desse jeito, como é que eu vou ficar longe de alguém que eu amo? Vou ficar longe do sorvete, vou ficar longe daquilo, né, do doce? É incrível como a gente pode mudar isso. A gente pode reprogramar o nosso cérebro. Na técnica da PNL, que a gente chama de switch visual para curar a compulsão, é incrível quando você descobre qual é o gatilho, qual é a imagem pista que está disparando esse comportamento. Como eu já vi nessas 202 turmas já formadas, como eu já vi transformações incríveis. Por quê? Porque é uma coisa que funciona. Quando você entende qual é a causa raiz, você muda o comportamento, você muda a forma de encarar as coisas. Ou seja, a mudança é de dentro para fora. Você experimenta fome emocional? Se você quer conhecer mais sobre essa comunidade, que tem um valor simbólico por mês, menos de dois pãezinhos francês por dia, e você pode fazer muitas transformações na sua vida. Se você sente que quer isso, vai lá pro meu Instagram, luisalopes.pnl. Manda um recadinho para mim. Vou gostar muito de poder apoiar você nessa jornada. Um beijo bem carinhoso e priorize você.